Damos início agora para a correção da apostila do segundo ano do ensino médio. O capítulo 1, que é sobre o Iluminismo, e o 2, sobre a Revolução Francesa. Primeira questão do capítulo 1. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, de 1750 a 1777, foi o responsável por uma série de transformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português, inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus nos domínios de Portugal. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado, é a letra A correta, despotismo esclarecido. Número 2. Sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que, é a letra D, foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem o programa de modernização proposto pelos filósofos iluministas. Número 3. Assinale a alternativa em que aparecem as principais ideias de Jean-Jacques Rousseau em sua obra O Contrato Social. A resposta correta é a letra E. A única esperança de garantir os direitos de cada indivíduo é a organização da sociedade civil, cedendo todos os direitos à comunidade para que seja politicamente justos, o que a maioria decidir. Número 4. Assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos fundamentais da fisiocracia. É a letra A. O ouro e a prata suprem as necessidades de todos os homens. Número 5. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, foi impulsionado pelo iluminismo. Não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almejar libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... Resposta correta é a letra C. A expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Número 6. O iluminismo é a saída do homem do estado de tutela pelo qual ele próprio é responsável. O estado de tutela é a incapacidade de utilizar o próprio entendimento, sem a condução de outrem. Cada um é responsável por esse estado de tutela, quando a causa se refere não a uma insuficiência do entendimento, mas à insuficiência da resolução e da coragem para usá-lo, sem ser conduzido por outrem. Sapere aude. Tenha a coragem de usar seu próprio entendimento. Essa é a divisa do iluminismo. Essa parte do trecho desse livro é de Immanuel Kant, de 1784, filósofo iluminista. A expressão latina que significa tenha coragem de saber, de aprender, de Helena Freire Medeiros. O nome do livro é Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. De acordo com o texto, está associada diretamente à valorização da letra D, razão científica. Esse texto que está
aqui sendo mostrado, né, ele vai valer para as duas questões, que é a número 6 e o número 7. A número 6, né, analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento, letra A, do liberalismo. Número 7, a letra D, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. A do número 8, a resposta correta é a letra A, terra e trabalho. Essa número 9, você vai estar apontando, né, as características do pensamento científico, né, no século XVII, dentro do iluminismo, seus percussores, que são os principais filósofos e seus ideais para o governo. E a letra B é falar sobre dois filósofos, citar só um nome, tá? A número 10, qual característica fundamental da enciclopédia organizada por Diderot e D'Alembert? Essa número 10, a enciclopédia é um livro no qual contém todos os ensinamentos, que é de todas as matérias que nós conhecemos hoje em dia. Vai de exatas a humanas, né, onde vai entrar a questão de história, vai entrar a questão de filosofia, sociologia, química, física. É o conhecimento escrito dentro de um livro. E o segundo capítulo, né, é a Revolução Francesa. Vamos agora para as questões resolvidas. A número 1 você vai retirar dentro desse texto, tá? Que está assim: cite o motivo para a convocação dos Estados Gerais na França, em 1789, e apresente duas consequências da Revolução Francesa para as sociedades europeias e americanas. Então, eu já vou falar que o motivo, né, foi aquela questão da injustiça social, né, onde a classe que era a base do triângulo de social dentro da Revolução Francesa, onde ficava o clero e a nobreza nos dois primeiros lugares, e o terceiro estado, né? O primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado são os camponeses, né? São a galera pobre. Então, essa galera pobre que financiava a boa vida da nobreza e do clero também. A número 2, a resposta correta é a letra E, transformação dos senhorios feudais em empresas agrícolas, pela libertação do ônus do serviço militar e expulsão dos camponeses servis. A número 3 é a letra C. A Revolução começou com uma tentativa aristocrática de recapturar o Estado. A número 4 é a letra C. O fim da servidão e dos privilégios feudais, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, o confisco dos bens do clero, a reforma do exército e da justiça. A número 5, você vai explicar, né, a diferença entre os dois grupos políticos dentro da Revolução Francesa, que é os gerondinos e os jacobinos. Lembrando que da direita, os gerondinos, a alta burguesia, a galera que tem mais dinheiro, e os jacobinos, a média burguesia e o campesanato. Aí está a explicação. A número 6 é a letra B, o período do terror, período em que os jacobinos estavam no poder. Número 7 é o número 6, a abolição dos privilégios da nobreza e da instauração da igualdade civil. Número 8 é a letra E, pela criação do Comitê da Salvação Pública e a radicalização da Revolução. A número 9 é a letra B, a apropriação e a transformação pela burguesia de hábitos populares e dos valores da nobreza. E o número 10 é a letra D, a criação de tribunais revolucionários e a abolição dos direitos senhoriais. Encerramos aqui mais uma correção.